Hallelujah. So last Sunday I announced that we will speak again about the gifts of the Holy Spirit. Domingo passado eu anunciei que este domingo íamos falar sobre os dons do Espírito, But I've postponed this to next Sunday. mas adiei isto para o próximo domingo. I have another word for today. Eu tenho uma outra palavra para hoje. And it's about something that's on my heart to share. E é algo que está no meu coração compartilhar. And we can start with reading Matthew 21:42. E nós podemos iniciar em Mateus capítulo 21, versículo 42. Matthew 21:42. Mateus capítulo 21, versículo 42. There it says, Jesus said to them, "Have you never read the scriptures? The stones that the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes." Disse-lhes Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. He talks about himself, Ele fala sobre si mesmo. the stone that became the cornerstone, the most important stone, A pedra que se tornou a pedra angular, a pedra mais importante. was rejected. Essa foi rejeitada. The Jews, and he speaks to the Jews, they wanted a hero. Os judeus, e é para eles que ele falava, eles queriam um herói. But Jesus was a loser in their eyes. Mas Jesus era um derrotado, um fracassado aos seus olhos. He came as this little baby. Vai como um bebê, muito pequeno bebê. And then he died. E morreu. Did you ever see a Hollywood movie where the hero dies quite early? Será que tu já viste algum filme de Hollywood onde o principal da ação tenha morrido muito cedo? So they still wait for Jesus. Então eles esperavam ainda por Jesus. Because they could not believe that God uses this way for his holy son on earth. Porque eles não podiam crer que Deus faria isto desta forma e usaria o seu filho desta forma aqui na Terra. Could not believe that the King of Kings is persecuted and has to suffer. Não podiam crer que o Rei dos Reis seria perseguido e sofresse. We live in a time where we look up to success. Vivemos um tempo onde olhamos para o sucesso. It's about money. É sobre o dinheiro. And we are also tempted to see up to people that are great and heroes. E nós também somos tentados de olhar para as pessoas que têm muitas posses e que são heróis. But the Bible teaches us something else. Mas a Bíblia diz-nos outra coisa. There's a God that made himself small, even became a baby. Há um Deus que se fez muito pequeno ao ponto de se fazerem bebê. And his plan to change the earth is not coming by helicopters. E o seu plano para mudar esta terra não está em ver em helicópteros. He's making himself small. É se fazer pequeno. And people think he's a loser. E as pessoas acham que ele é um perdedor. Let's read Corinthians 1:18 to 31. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 31. 1 Corinthians 1:18 to 31. 1 Coríntios 1, 18 a 31. One 18 to 31. 18. Yeah. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sometimes I share this verse during evangelism and says, yeah, you cannot understand it. For you it's just foolishness, but for us who we know God, it's the power of God. Muitas vezes compartilho no evangelismo com as pessoas que para ti, para vocês, isto pode ser loucura, mas para nós é o poder de Deus.
Verse 19, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent, I will frustrate. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. So those that think they know better, Então aqueles que acham que sabem melhor, they will get frustrated. eles serão frustrados. Verse 20, where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? We live in a time of high-tech. Vivemos num tempo de high-tech, tecnologia. When you look in the internet, everything tells you we will heal cancer, we will have autonomous driving cars, we have everything, there's coming a good future. Quando exploramos a net, vemos que tudo nos diz e o cancro, nós vamos curar o cancro, tudo irá correr bem, o futuro será completamente diferente. Believe in technology. Creia na tecnologia. Make technology your God. Make technology your God. E fazer da tecnologia o teu Deus. But God says, has not God made foolish the wisdom of the world? Mas será que a Bíblia não diz que Deus fez louca a sabedoria deste mundo? And 21, for since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. It's a foolishness to this world. É tolice para este mundo. But it is used by God to save us. Mas é usado por Deus para nos salvar. Then it says the Jews demand signs and Greek look for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. But those whom God has called, both Jewish and Greeks, Christ the power of God and wisdom of God. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. For the foolishness of God is wiser than the human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards, not many were influential, not many were of noble birth. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. And sometimes I share this thought that I want to be in the church of losers. E muitas vezes eu compartilho esta mensagem ou este pensamento que eu quero fazer parte da igreja dos perdedores. And I want to be in the church where the people say, let me be a loser. E eu quero estar e fazer parte da igreja onde as pessoas dizem, eu quero ser um perdedor. Because when we are small, God is even bigger. Porque quando nós somos pequenos, Deus ainda é maior. And God says in His Word, He uses the losers to change the world. Deus diz na sua palavra que Ele usa os perdedores para mudar o mundo. He says God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. And sometimes we want to be so strong.
E muitas vezes nós queremos ser tão fortes. We want to be so successful. Queremos ser tão pessoas de sucesso. And some churches are partying every Sunday party. E muitas igrejas todos os domingos estão em celebrações, festas. But I have a problem here. Mas eu tenho um problema aqui. There are 250,000 people on this island that don't know really Jesus. Mas eu tenho um problema aqui, que 250.000 pessoas nesta ilha não conhecem Jesus. And I can party in eternity in heaven. E eu posso festejar na eternidade no céu. And I even can party here E eu também posso festejar aqui, because I'm saved. porque eu sou salvo. But I know if I make myself big, I will not reach the people. Mas eu sei que se eu me fizer grande, não vou alcançar as pessoas. Let me be a fool. Deixem-me ser um tolo. Let me be a loser. Deixem-me ser um perdedor. But let these people be saved. Mas deixem estas pessoas serem salvas. God, very often when we look in the Bible, He's just working the opposite of how the world works. Muitas vezes na Bíblia nós vemos que Deus age ao contrário da forma como o mundo age. The world says money, success, that's what you need. O mundo diz dinheiro, sucesso, é aquilo que tu precisas. And God says, I give you the money and let me be your God and give up your strength. The word says, you shall decrease that I can increase. A palavra diz que nós devemos diminuir para que Ele possa crescer. E Deus diz, eu vou te dar essa fonte. So in verse 28 we read, God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are. E no versículo 28 diz, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. So that no one may boast before him. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness and redemption. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus de sabedoria e justiça e santificação e redenção. Therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. And when we look to the places, where is the church growing? E quando olhamos para o lugar onde as igrejas estão a crescer, In Iran, é no Irão, where they have to meet in garages onde eles têm que se encontrar em because they're garagens, under persecution. estão sob perseguição. Where's the church growing? In China, Onde é que a igreja está a crescer na China? where they have to be afraid to be put in prison and jail. Onde eles têm medo porque vão ser postos na prisão. What is the rich church doing? E o que é que a igreja rica está a fazer? The church that knows better. A igreja que melhor sabe. The church that has the most computers, Tem mais computadores. the best highly studied people, As pessoas mais estudadas. the doctors. Os médicos. What is going on? O que é que está a acontecer? We have so many highly intelligent people in Germany, in the country where I'm coming from. Da país de onde eu venho, a Alemanha, nós temos tantas pessoas dotadas. But the church is not doing well. Mas a igreja não está indo bem. They know the gospel. Eles conhecem o Evangelho. So what's happening? Então o que é que está a acontecer? Can it be our pride? Pode ser, será o nosso orgulho? Can it be that we forgot these principles? Será que é porque esquecemos estes princípios? I believe we need church of losers, Eu creio que nós precisamos de uma igreja de perdedores. where people are willing to suffer for the Lord, Onde as pessoas estão dispostas a sofrer pelo Senhor. where people are willing to give up from their success, Onde as pessoas estão dispostas a se retraírem ou deixarem, ou entregar o seu sucesso. where people are willing to make themselves small again. Onde as pessoas estão dispostas a se tornarem pequenas outra vez. Is this what we want to hear? Será que é isto que nós queremos ouvir? No, Não. because it's opposite to what we like to hear in the world.
Porque isto é o contrário daquilo que nós gostamos de ouvir no mundo. But I want to be one of the chosen ones here. Mas eu quero fazer parte de um dos escolhidos aqui. I want to be one of the weak. Eu quero ser um dos fracos, I want to be one of the foolish. um dos tolos. I want to be a person with a childlike faith. Eu quero ser alguém com a fé como de uma criança. Why? E porquê? Because I want to see God's power. Porque eu quero ver o poder, I want to see God's strength. porque eu quero ver a força de I Deus. want to see what God can do Eu quero ver o que Deus pode fazer if I'm not in His way. se eu não estou na maneira dele. The Bible says we can withhold the Holy Spirit. A Bíblia diz que nós podemos retrair o Espírito Santo. We can stop His activities. Nós podemos parar a sua atividade. So we can stay in the way of God. Nós podemos nos pôr entre nós e Deus como obstáculo. Are we willing to get small? Estamos dispostos a sermos pequenos. The Bible says the humble receive the grace of God, A Bíblia diz que os humildes recebem a graça but de He Deus, resists the proud. mas que Ele resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Let's go to 1 Corinthians 12:9. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 1 Corinthians 12:9. 1 Coríntios 12, 9. Is it this one or is it this one? But he said, or 2 Corinthians 12:9. Oh, sorry, it's 2 Corinthians 12:9. É 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Corinthians 12:9. 2 Coríntios 12, 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Pelo que de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. So if you are here with me because you know you need Jesus and more of Jesus, Se tu estás aqui e sabes que precisas mais de Jesus, welcome to the Church of Losers. então bem-vindo à Igreja de Perdedores. By the way, if you look to all the cults we have here on the island, we have several cults. Ao contrário, se tu olhares para aqui que ocorre aqui na ilha, nós temos muitos cultos. It's something they don't like. É algo que eles não gostam. They want to be the leaders, the kings. Eles querem ser os reis, os principais. People like it. E as pessoas gostam disso. Nobody wants to be the loser in a cult. Muitos não querem ser o perdedor. But this can protect yourself from going in the wrong direction. Mas isto pode proteger de tu tomar os caminhos errados. Where preachers want your attention and your worship, and they accept your worship, Onde os líderes querem a tua atenção e eles aceitam a tua adoração. they're taking away the glory from God. Eles estão retirando a glória de Deus. God doesn't like that. E Deus não se compadece So disso. make sure you have a humble preacher, Então certifica-te que tens um pregador humilde, because he might be blessed. porque ele se calhar é abençoado. So if we are here to show off and boast ourselves, Estamos aqui para nos gabar, em vez de ser de nós mesmos. we are in the wrong place. We should go somewhere else. Então estamos no lugar errado. Devíamos se calhar ir para outro sítio qualquer. But if we are here because we are sinners and we found the grace from Jesus Christ, Mas se nós estamos aqui e somos pecadores e encontramos a graça de Jesus Cristo, our weakness is our strength. então a nossa fraqueza é a nossa força. And if we do not need the grace of God, E se nós não precisamos da graça de Deus, we might be wrong. então se calhar estamos errados. Welcome to the Church of Losers. Então bem-vindo à Igreja de Perdedores. The Church of Losers is the church that is blessed the most. A Igreja dos Perdedores é a igreja que é mais abençoada. And since God showed this to me so clearly, like in the book of Revelation, when we talk about the 7 churches,
E Deus mostrou-nos de forma tão clara quando falámos sobre o Apocalipse e as 7 igrejas do Apocalipse. And Jesus talks to them through the angel about their good sides and their bad sides. E Deus fala aos anjos sobre as coisas boas e as coisas más. There's one church that is without criticism. Mas há uma igreja que não fica alvo de crítica. It's the church that suffers from persecution. Mas é a igreja que sofre pela perseguição. And it's the poorest church. E é a igreja mais pobre. And you know which one is one that does the worst? E sabes qual foi aquela que teve o pior desempenho? It's the richest church. Foi a igreja rica. They say we do not need a thing when Jesus talks with them Eles dizem, nós não precisamos de mais nada. through the angel. We do not need a thing. Nós não precisamos de mais nada. He said, you're poor, blind and naked. E a Bíblia diz, o anjo diz, tu és pobre, cego e nu. Which church do you want to belong to? Qual é a igreja que tu queres fazer parte? So whenever we see things in this world, E então, cada vez que nós vemos as coisas neste mundo, we need to be aware that in God's kingdom, they can be totally upside down. então entendemos que no reino dos céus pode ser, se calhar vai ser o contrário. And then God can really use us. E então Deus poderá então verdadeiramente nos usar. Then God can start with us. E Deus pode começar connosco. Then God can bless us. E Deus nos pode abençoar. Then God can give us a vision. E Deus nos pode dar uma visão. God can give us a E purpose. Deus nos pode dar um propósito. Because we're not standing in the way. Porque nós não estamos no caminho. Is that true? Será que isso é verdade? That's what the Bible says. É o que a Bíblia diz. Let's pray. Então vamos orar.